ele está dizendo o que disse? A carta aos Colossenses, irmãos, ao lado da carta de Efésios, é uma das cartas mais profundas e belas da exposição, da centralidade e suficiência de Cristo em toda a Bíblia, em toda a Escritura. Calvino, por exemplo, vai chamar essa epístola de um estimável tesouro, porque essa epístola, essa carta exalta Cristo com muita clareza, porque essa carta exalta Cristo com muita precisão e com muita glória, como poucos textos fazem. William Hendricks, outro comentarista bíblico, vai descrever como uma joia colocada nas mãos de uma igreja que estava ameaçada por confusão naquela época. E veja, irmãos, Colossos não era uma cidade importante, era uma cidade pequena, vivia um decréscimo econômico, era meio apagada até mesmo entre as igrejas ali da região. Aparentemente, Paulo nem sequer visitou pessoalmente aquela cidade. A igreja tinha sido evangelizada por um discípulo de Paulo chamado Epáfras, um homem de fé que provavelmente se converteu ali durante o ministério de Paulo em Éfeso e depois levou o evangelho até a sua cidade natal. Mas mesmo numa cidade pequena, irmãos, mesmo numa igreja jovem, o problema que se levantou ali era um problema grave. Uma mistura de heresias começou a ameaçar a pureza da fé daqueles irmãos. Surgiram ensinos estranhos, surgiram ensinos confusos, misturando ali elementos judaicos, como festas, leis, cerimoniais, cerimônias, dietas, misturando esses elementos judaicos ao mesmo tempo com elementos pagãos, como a adoração a anjos, visões e uma espiritualidade baseada no esforço próprio, nas próprias obras. Era um tipo de sincretismo religioso que colocava Cristo de lado, como se ele não fosse suficiente mais. Era como se alguém dissesse: olha, Cristo é bom, mas você precisa de mais. Olha, Cristo é bom, mas você precisa de regras. Você precisa de experiências místicas. Você precisa de sacrifícios pessoais. E Paulo, irmãos, com zelo pastoral, escreve para corrigir essa distorção naquela igreja. E ele faz isso não apenas apontando os erros, mas exaltando a verdade, com clareza e com beleza. Ele nos lembra, irmãos, que Cristo não é parte da salvação, mas ele é tudo no que diz respeito à salvação. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é o sustentador. Nele está escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por meio dele fomos reconciliados com Deus. Irmãos, essa carta não é apenas para Colossos, ela é para nós hoje também. Porque também vivemos num tempo, irmãos, de pressões, de distrações, de falsas doutrinas no meio evangélico, de confusão doutrinária e até mesmo emocional. Há muita espiritualidade vazia sendo oferecida com uma mera aparência de profundidade. Há muito evangelho sem Cristo, muito culto sem cruz, sem a mensagem da cruz, muita fé sem arrependimento. E sabe o que Paulo faz, irmãos? Antes de confrontar os erros, ele começa agradecendo pelos frutos visíveis do evangelho na vida daqueles irmãos. Ele olha para Colossos e diz: eu vejo que o evangelho chegou aí. Eu vejo que o evangelho frutificou aí. Eu vejo fé, eu vejo amor, eu vejo esperança, eu vejo transformação. E aqui está a beleza, irmãos, do nosso texto hoje. Colossenses 1, do 1 ao 8, é uma celebração do que o evangelho é capaz de fazer quando é crido e também vivido de verdade.
é um texto que nos leva a examinar a nós mesmos, a nos perguntarmos: o Evangelho chegou até mim? Ele tem frutificado em minha vida? Eu vivo de fato pela fé em Cristo? Eu amo meus irmãos? Eu tenho esperança no céu? Eu estou crescendo, amadurecendo e frutificando? Este primeiro sermão, irmãos, será o alicerce dessa nossa série de sermões. E ele vai nos mostrar 5 marcas do verdadeiro Evangelho. Quando ele chega no coração, quando ele chega numa casa, quando ele chega em uma igreja. Que ao caminharmos por essa carta juntos, irmãos, o Senhor renove em nós a convicção de que Cristo não é apenas parte da salvação, mas que Ele é tudo. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que Ele seja o centro da nossa fé, da nossa comunhão e da nossa missão dada por Deus aqui. Colossenses 1, irmãos. Aqui do 1 ao 2, primeiramente, os 2 primeiros versos, a gente vai ver a autoria e a identidade da igreja. Veja que, antes de Paulo começar a agradecer pelos frutos do Evangelho, ele faz aquilo que era comum ali nas cartas da época. Ele se apresenta e ele se dirige ali aos destinatários. Mas, meus irmãos, perceba que mesmo em uma saudação aparentemente simples como essa, há muita teologia e há muito encorajamento escondido, ou exposto, melhor dizendo, aqui. Olha comigo o que ele diz nos versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Veja, primeiro, Paulo ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ele não era um auto-intitulado líder. Ele não se nomeou apóstolo por ambição. Ele não foi escolhido por conveniência humana ou por influência de certos homens. Ele foi chamado soberanamente lá no caminho de Damasco pelo próprio Senhor ressurreto. E Paulo jamais esquece disso. Toda vez que escreve, ele reafirma que a sua autoridade espiritual vem de Deus. Isso é importante, irmãos, porque os falsos mestres que surgiram em Colossos estavam questionando a suficiência da fé cristã apostólica. Eles estavam sugerindo que era necessário algo a mais do que isso. Mais visões, mais regras, mais de uma sabedoria mística. E Paulo já começa a carta dizendo: o que vocês ouviram de Epáfras, o evangelho que vocês creram, tem origem apostólica, tem autoridade, não é invenção humana. Eu fui enviado por Cristo. E não só isso, irmãos, ele inclui aqui Timóteo, seu filho na fé. Não porque Timóteo tenha escrito a carta com ele, mas porque essa saudação, ela carrega o peso de uma liderança em unidade, em união. Paulo não era um homem isolado, irmãos. Ele tinha companheiros, ele tinha cooperadores, uma rede ali de missionários fiéis que sustentava a igreja de Cristo. E aí, irmãos, vem a palavra aos destinatários, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Veja como Paulo enxerga a igreja. Ele os chama de santos, separados, consagrados por Deus, consagrados a Deus. Não porque eram perfeitos, mas porque foram chamados por Deus e santificados em Cristo. Ele os chama de fiéis irmãos. Irmãos que continuam firmes, mesmo cercado ali pela confusão no seu contexto. E ele diz, irmãos, que eles estão em Cristo. Essa é a identidade mais importante que eu e você temos. Mais do que estar em Colossos, eles estão unidos espiritualmente a Jesus. Calvino comenta que esse em Cristo é o verdadeiro endereço dos cristãos. Esse em Cristo é o verdadeiro e principal endereço da igreja. Porque mais do que cidadãos de uma cidade terrena, mais do que cidadãos pernambucanos, mais do que cidadãos de Surubim, você é um membro
de um reino eterno. E eu me pergunto, e lhe pergunto, irmãos, como temos enxergado a igreja hoje? Como nos vemos como comunidade de fé? Como meros frequentadores de um templo? Ou como santos fiéis, unidos em Cristo, participantes dessa missão? A saudação aqui, irmãos, no verso 2, ela termina com duas palavras que Paulo ama usar: graça e paz. Graça, o favor imerecido de Deus, a fonte de toda bênção espiritual. Paz, paz aqui que não é uma mera ausência de conflito e de dificuldade, não, mas é a reconciliação verdadeira com Deus e com os irmãos. E Paulo diz que tudo isso vem da parte de Deus, nosso Pai. O Deus que é Pai de Cristo, veja, irmãos, o Deus que é Pai de Cristo também é o nosso Pai. E essa identidade nos coloca como família, irmãos. Não apenas como membros de uma instituição, não apenas como membros de uma denominação, mas como família. Irmãos, com apenas 2 versículos, Paulo ele já nos lembrou quem somos. Paulo já nos lembrou de onde vem nossa autoridade, o que Deus derramou sobre nós. E agora, a partir do versículo 3, ele começa a agradecer por aquilo que o Evangelho produziu na vida dessa igreja. Por aquilo que o Evangelho produziu na vida desses santos. Quais são os frutos do Evangelho em uma igreja que está em Cristo? Quais são esses frutos, irmãos? O primeiro fruto, vemos aí no verso 3 e no início do verso 4. Veja, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da fé que tendes em Cristo Jesus. Meus irmãos, agora veja que Paulo ele começa sua ação de graças. E o que me chama a atenção, irmãos, é o tom do coração do apóstolo. É o tom do coração dele. Veja, ele não começa corrigindo. Ele mandou uma carta para corrigir, para demonstrar, mas ele não começa corrigindo. Ele não começa confrontando. Ele começa agradecendo a Deus e fazendo isso de forma constante. Damos sempre graças quando oramos por vocês. Isso, irmãos, nos ensina algo muito precioso aqui logo de início. Veja, uma liderança espiritual, saudável, ela ora mais do que critica. Uma liderança espiritual saudável, irmãos, agradece mais do que reclama. Enxerga frutos antes de apontar as falhas, os defeitos. E o motivo da gratidão aqui é bem claro. Veja que o motivo da gratidão, irmãos, é a fé que aquela igreja tem em Cristo Jesus. Essa fé é o primeiro fruto do Evangelho quando ele é acolhido. E não é uma fé genérica. Não é a fé na fé. Não é a confiança na própria fé, ao invés de ser no alvo da fé que é Cristo. Não é uma fé nem mesmo na igreja, como o catolicismo ensina, mas é a fé no próprio Cristo Jesus. Calvino comenta que essa fé, ela é o pilar da vida cristã. E que sua principal marca é a sua total dependência da obra de Cristo. E não das obras humanas. E não da própria obediência humana. É confiar, irmãos, no que Cristo fez. É confiar no que Ele prometeu. É repousar no próprio Salvador. Mas veja, Paulo não está dizendo apenas que eles tinham fé.
ele diz que ouviu da fé deles. Era uma fé visível, era uma fé notória, era uma fé ativa, frutífera. E aqui nos cabe uma pergunta: como está a nossa fé? Como está a sua fé? Não estou perguntando se você acredita em Deus. Até mesmo os demônios acreditam, como diz Tiago. Estou perguntando se a sua fé é uma entrega sincera em Cristo Jesus. Se sua fé, ela é uma confiança que molda a sua rotina, as suas decisões, os seus afetos. Uma fé, como diz Hernando Dias Lopes, que tem conteúdo, que tem direção, que tem fruto. Você confia em Cristo de verdade? Quando você peca, você corre para Ele. Quando tudo desaba, você se lança nos braços dEle. Ou você tem vivido com uma fé apagada, simbólica, costumeira apenas. O Evangelho, irmãos, ele só frutifica aonde existe uma fé viva. E essa fé não nasce do nosso esforço. Ela é dom de Deus. Mas ela precisa ser alimentada. Se a nossa fé está fraca, talvez seja porque estamos alimentando o coração com tudo, menos com a palavra de Cristo. Talvez estejamos negligenciando os meios de graça. Aqui é a própria palavra, que é a oração, que são os sacramentos. Se a nossa fé está fraca, irmãos, talvez você esteja alimentando o seu coração com tudo, com distrações, com entretenimento, com coisas vãs, com ocupações secundárias, menos com a palavra de Cristo. A fé verdadeira, irmãos, tem olhos fixos no Salvador. E onde essa fé existe, ela muda tudo. Muda como você enfrenta o sofrimento. Muda como você enfrenta a perseguição. Como você enfrenta a escassez. Como você enfrenta a doença. Muda como você enxerga os outros. Muda como você vive. A fé verdadeira, irmãos, ela tem esses olhos fixos no Salvador. Paulo ouviu dessa fé e deu graças. Que as pessoas que ao nosso redor também possam olhar para nós e dizer: ali há alguém que confia em Cristo de verdade. Ali há alguém que realmente deposita a sua confiança em Cristo. Um segundo fruto que o texto nos mostra, ainda no verso 4, é que esse evangelho, ele frutifica com um amor real pelos irmãos. Veja o verso 4 ainda. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Essa é uma segunda evidência que Paulo reconhece como fruto do evangelho na vida da igreja. O amor. Mas não é qualquer amor, irmãos. É um amor aqui específico. Veja que é um amor dirigido. E Paulo descreve assim: o amor para com todos os santos. Isso nos ensina algo muito precioso. O evangelho verdadeiro, ele frutifica, ele não frutifica, ele nunca frutifica de forma isolada, de forma individual. Ele gera fé em Cristo e também pelos nossos irmãos. Ele gera fé em Cristo e também pela nossa igreja. Inseparáveis, irmãos. São duas coisas inseparáveis, como as duas faces de uma moeda, de uma mesma moeda. O amor em Cristo e pelos nossos irmãos. Fé sem amor, irmãos, é uma ortodoxia morta. É uma teoria vazia. O amor sem fé é um mero sentimentalismo vazio. Mas juntos, fé e amor formam esse núcleo vivo da vida cristã.
Certo comentarista observa que Paulo não está falando de um afeto teórico, nem de uma disposição interior que é abstrata, que não se vê, não. Esse amor era algo prático, visível, era comunitário. Ele se expressava na forma como aqueles irmãos se relacionavam ali uns para com os outros, como serviam uns aos outros, como suportavam uns aos outros, como perdoavam uns aos outros. Era amor real, concreto, o tipo de amor que se vê na rotina de quem caminha junto. Calvino, ele vai destacar que esse amor era para com todos os santos, não apenas para com alguns. Veja, esse amor não é para com os mais simpáticos, não é só para aqueles que pensam igual, não é só para aqueles que a gente tem mais afinidade, não é só para aqueles que nunca nos contrariou, não, é para todos, é para com todos. É um amor que vence barreiras, é um amor que perdoa, é um amor que suporta diferenças e se baseia na comunhão em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, será que é assim o nosso amor dentro da igreja? Será que temos amado os irmãos com sinceridade? Ou será que temos escolhido caminhar juntos? Ou, observe, irmãos, preste atenção aqui. Será que temos amado os irmãos com sinceridade? Preste atenção, irmãos. Não deixe se distrair. Será que temos, veja, será que temos amado os nossos irmãos com sinceridade? Ou será que a gente tem escolhido caminhar junto de forma seletiva? Será que temos perdoado de verdade ou será que temos cultivado mágoas? Será que temos servido com disposição ou amado apenas com palavras? É fácil, irmãos, amar quem pensa como eu. É fácil amar quem me elogia, quem me agrada. Difícil é amar quem me frustra, quem pensa diferente, quem falha comigo. Mas o Evangelho não nos chama a um amor fácil, nos chama a um amor cruciforme, a um amor cuja cruz, cujo Cristo é a referência. O amor pelos irmãos, o amor pelos irmãos é um termômetro da vitalidade espiritual de uma igreja. Onde existe fé verdadeira, há também esse amor real. E esse amor não vem de nós. Ele é um fruto do Espírito. Ele nasce quando reconhecemos que fomos amados primeiros. Ele nasce quando entendemos que quem teve a iniciativa de nos amar foi o próprio Deus, quando ainda éramos inimigos. E que todos os irmãos, portanto, mesmo os mais difíceis, foram comprados pelo mesmo sangue que nos comprou. Quem somos nós, irmãos, para não amar aquele que o próprio Cristo amou? Certo comentarista bíblico vai apontar algo muito bonito aqui. Ele vai dizer que Paulo, ele não exalta dons. Que Paulo, ele não exalta estratégias, nem mesmo um crescimento numérico. Ele se alegra com frutos espirituais, autênticos, que é a fé, que é o amor, a esperança. Isso é o que realmente importa.
Então pense comigo, você pode dizer hoje que você tem crescido em amor? Os irmãos podem dizer o mesmo. Os nossos irmãos, eles se sentem amados por você? Se sentem, irmãos. Pense nos nossos irmãos locais. Você pode ir dormir com a consciência tranquila diante de Deus, com a certeza de que cada um dos nossos irmãos se sente amado por nós, se sente amado por você. Temos servido, temos cuidado, acolhido? Ou será que o nosso amor se tornou seletivo, preguiçoso, superficial? Paulo, ele ouviu falar desse amor e glorificou a Deus, porque onde há amor fraternal, real, a igreja floresce. A presença de Cristo é visível e o mundo crê, de fato, que somos dele. Já um terceiro fruto, irmãos, que observamos no texto, é que o Evangelho frutifica também com esperança firme no céu. Veja o verso 5. Por causa da esperança que vos está reservado nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, até aqui Paulo mencionou 2 frutos visíveis do Evangelho: a fé viva em Cristo e o amor verdadeiro por nossos irmãos. Agora ele revela o fundamento que sustenta esses 2 frutos, que é a esperança. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Observem a ordem: fé e amor brotam da esperança. Em outras palavras, o que sustenta a fé e alimenta o amor é essa convicção firme de que temos uma herança reservada nos céus, uma promessa segura, uma glória futura que nos é guardada. Isso aqui, irmãos, é muito mais do que otimismo. É mais do que desejar que tudo fique bem. A esperança cristã, irmãos, é certeza espiritual baseada nessa fidelidade do próprio Deus, do próprio Senhor. Essa esperança, ela é objetiva, ela não é emocional. É algo que nos foi prometido e que já está reservado, como Paulo diz. William Hendricks vai observar aqui o tempo verbal aqui usado no texto grego por Paulo aponta justamente para algo que já está garantido. Essa palavra esperança, irmãos, no nosso idioma, pode ser muitas vezes mal compreendido. Eu já mencionei isso quando preguei em Romanos 5. Normalmente esperança para mim, para você, para o brasileiro, está muito associado àquilo, a algo incerto, se vai acontecer ou não. Algo que a gente deseja ou tem a expectativa, mas pode ou não acontecer. Por exemplo, se a gente perguntar aí, né, a um rubro-negro, tricolor do esporte, irmão Adriano, por exemplo, se ele tem esperança que o esporte não vá ser rebaixado ainda esse ano, na Série A, talvez o irmão Adriano, no seu otimismo clubista, diga que ele ainda tem essa esperança. Mas veja, como para a gente, muitas vezes se trata de algo incerto. A gente deseja, espera, mas pode ou não acontecer. Só que a esperança bíblica, irmãos, o peso e o significado bíblico
do termo original traduzido por esperança na palavra de Deus, não é uma expectativa incerta, mas é uma realidade celestial segura, que guarda o crente, que persevera, que é justamente o crente que o Senhor preserva na caminhada. Essa esperança, irmãos, é o que nos torna e nos motiva à perseverança, por exemplo. Paulo nos ensina que a esperança do céu é esse sustentáculo da fé, do amor. Se tirarmos essa esperança, a fé e o amor desmorona, esfria. Você percebe o que isso significa? Veja, muitos crentes vivem desanimados, vivem frágeis na fé, irritados com os irmãos, cansados da igreja. E muitas vezes a raiz disso é que perderam de vista o céu, é que perderam de vista o próprio céu. Então, estão olhando só para o agora, para o aqui. Estão vivendo como se esta vida fosse tudo o que há, fosse o que existisse de mais importante. Mas quando a esperança eterna, irmãos, está viva no coração, tudo muda. Você passa a viver com uma leveza, com paciência, com perseverança. Você sabe que isso aqui, essa vida, ela é só o começo. Que as dores de agora não se comparam com a glória que há de vir. E você, meu irmão e minha irmã, ainda tem vivido com os olhos no céu? A esperança que frutifica fé e amor, irmãos, ela é cultivada pela palavra de Deus. Paulo diz que essa esperança, ela foi ouvida, veja, pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, não é uma esperança genérica, não é uma esperança baseada em frases motivacionais, né, nas frases coachings que existem hoje em dia afora. Não, essa esperança, ela nasce do Evangelho verdadeiro. Aquele que apresenta Cristo crucificado, ressurreto e reinando. Se a sua esperança está fraca, meu irmão, talvez seja porque a sua exposição ao Evangelho verdadeiro também está fraca. Com que você tem alimentado a sua mente, o seu coração? Qual o conteúdo que você tem se alimentado? Talvez você esteja se alimentando mais de notícias ruins. Talvez você esteja se alimentando mais de manchetes dos jornais, de distrações vazias, de mensagens humanas, antropocêntricas, do que da palavra da verdade, do que do próprio Evangelho. A esperança cristã, irmãos, cresce quando olhamos para Cristo e lembramos, a nossa história tem um fim glorioso. Nós já fomos salvos, estamos sendo transformados e seremos plenamente glorificados. Há uma herança guardada, há um lar, irmãos, eterno a nos esperar, há uma presença perfeita com o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, aonde está a sua esperança? Se ela estiver fincada nesse mundo, você vai oscilar. Se ela estiver alicerçada nesse mundo e na sua cultura, você vai se frustrar, vai endurecer. Mas se ela estiver no céu, irmãos, você vai perseverar com fé viva e esse amor real. Mas só se a sua esperança
estiver fincada nos céus. Já o quarto fruto, irmãos, que vemos, está no verso 6 e 7, onde vemos que o Evangelho frutifica em toda a parte. E também aqui. Veja, versos 6 e 7. Que chegou até vocês. E aí ele continua. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam graças de Deus, a graça de Deus, na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Veja, irmãos, até aqui Paulo falou dos frutos do Evangelho na vida da igreja. Fé viva, amor real, uma esperança firme. Agora ele amplia esse olhar. Ele quer que os colossenses entendam que o que está acontecendo entre eles não é algo isolado, mas faz parte de um grande movimento de Deus no mundo inteiro, em um mundo todo. Paulo diz que o Evangelho chegou até vós. Isso já é uma graça imensa. Chegou até eles, chegou até vós. Até porque Colossos era uma cidade pequena, longe ali dos grandes centros, não havia nenhum apóstolo ali, não havia templos imponentes naquele lugar, não havia grandes influências naquela cidade, mas o Evangelho chegou, e não apenas chegou, o Evangelho frutificou, e não só ali, como também em todo o mundo. Então aqui Paulo está dizendo, vocês não estão sozinhos, a mesma palavra que transformou vocês, está transformando gente em toda parte. O Evangelho, ele está vivo, ele está crescendo, ele está se espalhando. Isso, irmãos, é maravilhoso. Veja, o Evangelho não é um produto cultural, nem mesmo uma tradição local. O Evangelho, irmãos, é uma mensagem viva e uma mensagem poderosa que rompe barreiras, idiomas, culturas, classes sociais e produz fruto onde quer que seja semeado, com fidelidade. Essa expressão aqui, irmãos, está produzindo fruto e crescendo, carrega a ideia de um duplo crescimento aqui. Veja, é um crescimento qualitativo, sim, frutos visíveis de transformação, mas também é um crescimento quantitativo, expansão de número de salvos. Ou seja, irmãos, onde o Evangelho é pregado com fidelidade, ele transforma e também se espalha. Isso é natural. Isso é natural e é irresistível. Mas Paulo, irmãos, é muito cuidadoso. Ele diz que isso só acontece, veja, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Isso aqui é fundamental, irmãos. O Evangelho só frutifica quando é compreendido como graça verdadeira. Ou seja, quando é entendido como aquilo que é um dom imerecido, não um sistema de mérito, não uma cartilha de usos e costumes para a gente cumprir e alcançar a salvação. Não, uma salvação é uma salvação completa. Não é um convite à autossalvação, onde Cristo fez a parte dele e agora eu e você temos que fazer a nossa parte. Não, é uma palavra centrada em Cristo e não no homem. E isso, segundo Paulo, eles aprenderam com Epáfras, um servo fiel, um ministro comprometido com a verdade, que ensinou com clareza, com fidelidade e com amor. Calvino aqui, ele vai elogiar Epáfras nesse texto, e diz que o verdadeiro ministro é aquele que apresenta a graça de Deus sem distorção. E Paulo chama de amado e fiel Epáfras,
Duas qualidades que qualquer obreiro de Cristo deveria cultivar, irmãos: amor pelos irmãos e fidelidade a Cristo. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu quero te perguntar com carinho: você já entendeu de verdade a graça de Deus na verdade? Você tem vivido como alguém que foi salvo por graça? Ou ainda acha que precisa se esforçar para merecer o amor de Deus, para merecer a salvação? Você tem tentado construir sua aceitação com base ainda no seu desempenho? Tem vivido debaixo de culpa ou até mesmo de um orgulho espiritual, achando que você está sendo salvo por causa dos seus méritos e das suas obras? Isso é importante, irmãos, porque só onde a graça é compreendida é que o Evangelho floresce. É por isso, irmãos, veja, é por isso que, embora os números do crescimento evangélico em nosso país cresça, consideravelmente, existem aí estatísticas, que dizem que em 2030 estaremos em um maior número do que os católicos. Mas esses números, irmãos, pouco me anima. Esses números pouco significa de forma benéfica para mim. Porque a maior parte dessas igrejas que têm crescido não compreenderam a graça. E onde a graça não é compreendida, não existe evangelho florescendo. Onde o evangelho é distorcido com a salvação por obras, por uma obediência a uma cartilha de uso e costume, ou por uma mistura com sincretismo, com misticismo, não existe o verdadeiro evangelho. E não existe ali uma verdadeira igreja. E isso, o crescimento delas, não me anima. E não deve nos animar. Mais do que nunca, eu e você precisamos evangelizar os evangélicos. Evangelizar os crentes. Quando eu entendo que Cristo me salvou, sem que eu merecesse, que Ele me amou primeiro, que Ele me justificou e que Ele me sustenta, o meu coração, ele se rende. Eu passo a amar, a confiar, a esperar, eu sirvo com alegria, eu obedeço com gratidão, eu frutifico. E veja, Paulo está dizendo, isso já está acontecendo entre vocês. O que Deus está fazendo aí é parte do que Ele está fazendo no mundo inteiro. Será que conseguimos enxergar isso, irmãos? Também em nosso meio. Que a gente venha, irmãos, olhar com fé para o que Deus está fazendo aqui e agora. Que a gente venha crer que o mesmo Evangelho que transformou a igreja de Colossos também transforma as nossas famílias, também restaura os nossos relacionamentos, também salva pecadores nessa cidade de Surubim. Se o Evangelho que cremos, irmãos, é o mesmo Evangelho da graça, ele vai frutificar. Porque essa é a natureza da palavra de Deus, viva. Ela dá fruto, ela frutifica. No verso 8, irmãos, para encerrar, vimos que o Evangelho frutifica com amor no Espírito. Veja que no verso 8, Paulo encerra a sua ação de graças com a última evidência do Evangelho vivo na vida da igreja. O amor no Espírito. Epáfras, ao visitar Paulo, não trouxe apenas notícias doutrinárias e administrativas. Ele testemunhou algo algo profundamente espiritual. O amor que os colossenses demonstravam. Um amor que era gerado e sustentado pelo Espírito Santo. Esse detalhe, irmãos, é essencial. Porque o amor cristão
não é fruto de personalidade, minha ou sua, ou de qualquer líder que seja, já que vivemos numa geração, numa época de culto à personalidade. O amor cristão não é fruto e nem produto de uma cultura meramente religiosa. Não, esse amor cristão é fruto do Espírito. Esse amor é uma marca do novo nascimento. É o que Paulo vai chamar lá em Gálatas 5:22 de o primeiro fruto do Espírito. Calvino vai observar aqui, irmãos, que Paulo não está elogiando um mero afeto humano. Paulo ele está reconhecendo um amor que vem do alto e que é operado no coração do próprio Deus. Um amor que resiste às ofensas, que suporta as diferenças, que serve sem buscar glória, que busca, que perdoa sem cobrança, sem querer nada em troca. Um amor que espelha o amor de Cristo. Hernandes Dias Lopes, ele também reforça que esse amor no Espírito não é apenas algo emocional, sentimental. Ele é teologicamente fundamentado e espiritualmente ativo. É o amor que edifica, que preserva a nossa unidade, que age mesmo em tempos difíceis. E esse, irmãos, é o ponto de virada para todos nós hoje. Que tipo de amor temos vivido e cultivado? Há igrejas, irmãos, inúmeras igrejas, como mencionei, distorcidas, mas há outras igrejas, irmãos, que até têm uma fé correta, que até têm uma doutrina firme, que até têm uma boa estrutura, mas tem pouco amor, mas tem pouca afeição real, mas tem pouca hospitalidade, pouca paciência, pouco perdão. E o apóstolo nos mostra aqui que a presença do Espírito se revela no amor mútuo, no amor que ora, que suporta, que se alegra com o bem do outro, no amor que ouve, que serve. Esse amor não pode ser fabricado pelo esforço humano. Esse amor ele é gerado quando o coração está cheio da graça e do Espírito Santo. Então eu lhe pergunto, o amor do Espírito está presente em você? Você se alegra com o bem de seu irmão? Você se entristece com a dor do outro? Ou ignora? Você se aproxima intencionalmente? Ou se distancia? Você serve? Ou você espera ser servido? Irmãos, onde o Evangelho é verdadeiro, o Espírito atua, e onde o Espírito atua, existe amor. Não amor artificial, não amor de fachada, mas um amor que vem de dentro, porque o próprio Deus é quem habita em nós. Ao olharmos para esses primeiros versículos, irmãos, de Colossenses, fomos lembrados de algo essencial. O Evangelho não é uma mera teoria para ser estudada, mas é uma semente para ser recebida, para ser cultivada e para ser frutificada. Paulo está olhando para uma igreja comum, para uma igreja pequena, e Paulo está dizendo: eu vejo o fruto aí. O Evangelho chegou aí. Ele está vivo. E hoje, irmãos, precisamos olhar também para o nosso coração. Precisamos nos perguntar com sinceridade: o Evangelho chegou até mim? Ele tem frutificado em mim?
A minha fé em Cristo, ela é viva. Ela é confiante, ela é perseverante. O amor pelos meus irmãos, pelos irmãos da minha igreja, que o Senhor me colocou, é um amor sincero, prático. É um amor de fato gerado pelo Espírito. A minha esperança, ela está de fato firmada no céu, outra está sufocada pelas coisas dessa terra, pelas coisas desse mundo. Eu entendi de fato a graça de Deus na verdade. Eu ainda vivo tentando merecer o que já foi dado por graça. O Espírito tem gerado em mim esse amor real. Ou eu tenho sobrevivido de mera religiosidade, domingo após domingo, dia após dia. Talvez hoje você perceba que o Evangelho, que um dia te tocou, que um dia te alcançou, parou de frutificar. Talvez ele tenha sido sufocado pelas preocupações. Talvez ele tenha sido sufocado pelas distrações, pelos ressentimentos, pela frieza. Talvez o que precisa acontecer hoje aqui no seu coração é um replantar, é um quebrar da terra, é um novo florescer na sua vida. Mas talvez você, ao ouvir tudo isso, perceba: Eric, o Evangelho ainda nem chegou em meu coração desse jeito. Eu conheço de ouvir falar, mas não de experimentar. Eu vivo na igreja, mas ainda não fui transformado. E se for o caso, que bom que você percebeu. Porque hoje pode ser o dia da sua salvação. Hoje pode ser o dia em que o Evangelho cai em terra boa. Hoje pode ser o dia do novo começo. E a boa notícia é que essa semente ainda tem poder. O Evangelho, ele continua vivo, crescendo, frutificando no mundo todo, em corações quebrantados, em igrejas que se rendem. A palavra, ela ainda transforma. A graça, ela ainda alcança. O Espírito, ele ainda age. Você deseja isso? Você deseja viver esse Evangelho que frutifica? Então peça ao Senhor que renove em você a fé, o amor, a esperança. Que Ele te dê entendimento da sua graça. Que Ele reavive em nós o fruto do Espírito. E que a nossa igreja presbiteriana central de Surubim, como a igreja de Colossos, seja conhecida como um lugar onde o Evangelho chegou e um lugar onde o Evangelho floresceu. Amém? Vamos orar ao nosso Deus para estarmos louvando a Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Deus, te agradecemos por Tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Somos gratos pelo Teu Espírito, que ainda ilumina as nossas mentes e fala aos nossos corações. Que ao sair daqui, venhamos voltar ainda mais regozijado e alegre na Tua presença. Que venhamos ter a nossa alegria, a alegria da nossa salvação, ainda mais efusiva. Que venhamos voltarmos e descansarmos em nossos lares, contentes com a Tua presença, com o privilégio que temos de Te cultuar, de Te adorar e de ouvirmos a Tua voz. Que o Teu Evangelho venha florescer cada vez mais em nosso coração.
Repreende as distrações. Repreende tudo aquilo, Pai, que tem sufocado a nossa alegria, a nossa fé. E regozija o nosso coração. Que ao voltarmos para nossas casas e deitarmos as nossas cabeças nos travesseiros, para deitarmos e dormirmos, venhamos dormir alegres, com a certeza de que somos filhos, reconciliados, e que agora temos acesso à Tua presença, e que podemos desfrutar dos privilégios, dos frutos dessa fé que brota do Evangelho. Obrigado, Pai, por um dia nos escolher antes mesmo da fundação do mundo. Obrigado por um dia na nossa história nos alcançar com Tua graça irresistível e nos convencer do pecado através do Espírito Santo. Obrigado por nos justificar. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos dar a certeza de que essa vida é só um pequeno início de uma vida inteira, onde o futuro nos é guardado em Tua presença. É assim que oramos, Pai, em nome do Teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, irmãos. Vamos ficar de pé nesse momento. Vem, sopra sobre nós Teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento com a Tua igreja que é Teu povo. Faz Teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Faz Teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Nossas vozes clamamos a Ele. Tu és o Senhor de toda a glória, Hoje, sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora. No correr da
a história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Amém. Podem sentar, irmãos. Mais uma vez, graças e paz a todos. Mais uma semana terminando, começando amanhã mais uma, e nós só agradecemos a Deus por todo o cuidado dele, por todas as bênçãos durante esses dias na nossa vida. Meus irmãos, eu gostaria de apresentar primeiro as pessoas que nos visitam nessa noite. Eu estou vendo alguns rostos